Time em crise, momento turbulento, o torcedor não sabe mais em quem culpar. Mas chega um cara que, se chegasse para qualquer outro time, seria seria um treinador, mais um treinador comum. Mas chegou no Corinthians e é tratado como um messias. Eu sou o Pedro, esse é o canal Cachola e você vai descobrir como joga os times de Antônio Oliveira. Nascido dia 9 de outubro de 1982, o técnico português Antônio Oliveira já vem de uns bons trabalhos no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil, treinou o Benfica, time conterrâneo dele, time que ele fez categoria de base quando era jogador. Já treinou o Atlético Paranaense aqui no Brasil, já treinou o Cuiabá e foi lá onde ele se destacou, no Coritiba principalmente e no Cuiabá, nessa temporada de 2023. E chega no Corinthians como essa luz no fim do túnel, como esse cara que pode fazer o time jogar, pode fazer o time engrenar. E hoje você vai entender como ele joga, como ele se posiciona no ataque, como ele se posiciona na defesa. Em relação aos dados de Antônio Oliveira, o treinador começou a sua carreira de técnico no Atlético Paranaense na temporada 2021, onde ele já somou 37 jogos, 20 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Dali foi pro Benfica B, onde não foi tão bem, tendo mais derrotas do que vitórias, 7 vitórias e 8 derrotas em 18 jogos e 3 empates. No Cuiabá, na temporada 21-22, tem 30 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Pegou esse Cuiabá no começo da reformulação, 21-22, e não foi tão bem. E acabou indo pro Coritiba, onde ali ele se destacou e voltou pro Cuiabá logo depois. Mas no Coritiba, ele tem 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Voltou pro Cuiabá com 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas na temporada 22-23. E aí isso acabou chamando a atenção dos comentaristas, acabou chamando muita atenção de todos os áreas futebolística, que o Cuiabá estava conseguindo ganhar de times gigantes, como o Flamengo, ganhou o Flamengo, ganhou o Corinthians. Então o Cuiabá estava despontando bastante. E após ganhar do Corinthians, o time que já passava por uma turbulência começou a abrir o olho. Começou a olhar e falou: caramba, esse treinador está fazendo um bom trabalho com peças, podemos dizer que inferiores às peças que o Corinthians tem hoje em dia. E foi por isso que ele foi contratado para ser essa luz no fim do túnel para o time. Com essa nova diretoria, o Antônio Oliveira tem muito mais peças para poder trabalhar e peças que podem ajudar bastante o treinador. Os reforços do Corinthians para essa temporada são Félix Torres, zagueiro equatoriano que veio do Santos Laguna. Raul Gustavo voltou de empréstimo do Bahia. Gustavo Henrique veio do Real Valladolid. Diego Palacios veio lá dos Estados Unidos, jogava na MLS, também outro zagueiro equatoriano. Hugo, lateral esquerdo, que veio do Goiás. Matheus França, vindo do Flamengo. Gabriel Moscari, infelizmente, saiu do time e foi para o Paris. Mas chegou o Ranieri, um jogador que trabalhava com o Antônio Oliveira no Cuiabá e trabalhava bem demais. Era a peça-chave do time. Rodrigo Garro, que veio do Tajeres. Igor Coronado, que veio do Al Ittihad. E Pedro Henrique, ponta esquerda, que veio do Internacional. E Pedro Raul, que veio lá do futebol mexicano. E o Pedro Raul é um dos principais jogadores, pelo menos no papel, que agrada ao estilo de jogo do Antônio Oliveira. Com o Yuri Alberto se machucando, não temos ainda tantas notícias, mas a princípio fraturou a costela no jogo contra o Palmeiras. O Pedro Raul pode ser a solução para substituir ele enquanto ele se recupera. Partindo para a forma que o Antônio Oliveira organiza seu time em campo, temos uma partida contra o Flamengo em agosto de 2023, em que o Cuiabá venceu por 3-0 na Arena Pantanal. No gol tinha Walter. Vale ressaltar, a escalação era um 4-3-3, que é uma escalação que o Antônio Oliveira usa muito, mas em campo, com o time, com a bola, ele costuma mudar essa tática um pouco. Mas um 4-3-3 com o Walter no gol, ex-Corinthians, Matheus Alexandre na lateral direita, na zaga Marlon e Alan Pereur, e na esquerda o Riquelme. No meio, Ranieri de volante, que é o jogador que está hoje no Corinthians, é peça-chave, sempre foi peça-chave dos trabalhos do Antônio, tanto no Cuiabá e vai ser no Corinthians também. Cepelini e Fernando Sobral fazendo o meio junto com o Ranieri. Na frente, Jonathan Cafu na direita, Cleison na esquerda e o Deivinho no meio.
Aqui podemos notar o posicionamento defensivo do Cuiabá, em que eles se posicionam num 5-4-1, com os dois pontas bem abertos no corredor, os dois meio-campos centralizados e o Ranieri entre os dois zagueiros com o Davinho isolado. Aqui eu destaquei mais a parte de como seria essa formação se fosse como está no papel mesmo, 4-3-3, e você vê que é bem diferente. Aqui vemos duas coisas que o Antônio gosta muito de usar em seus times. Primeiramente, essa bola longa da defesa pro ataque. E segundo, essa tabela com o pivô, que no caso era o Daverson, que ele tabelou com o Cleison foi driblar e fazer o gol. Partindo agora pro Antônio Oliveira, quando ele já comandou o Corinthians, quando ele já está comandando o Corinthians, o primeiro jogo que ele comandou, Corinthians e Portuguesa, 2-0. Aqui ele entrou com 3-5-2, mas em campo você conseguia ver um 4-3-3. Aqui a escalação tá com Cássio no gol, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano na zaga. Caetano que atuou como lateral esquerdo e Fagner, que está ali como ala direita, atuou como lateral direito. Mais à frente, Ranieri, o mesmo do Cuiabá, de volante, Rodrigo Garro, Maicon como segundo volante e o Wesley, que está como ala esquerda, mas atuou mais como ponta esquerda. E mais à frente, Yuri Alberto e Pedro Raul. O Pedro Raul que eu citei, que o Antônio Oliveira gosta de jogar bastante com pivô, e era o que ele fazia com o Daverson. Trabalhava com pivô, nessa bola longa, tanto do zagueiro como do lateral, direto pro pivô, pegando os pontas ou os meio-campistas, chegando de frente pro gol, só para ele ajeitar para chegar batendo. Como pode ser uma tática do Corinthians, jogando com o Pedro Raul de pivô e o Yuri Alberto de segundo atacante, ou o próprio Yuri Alberto de pivô, que não é uma função que ele faz muito, mas o Romero de segundo atacante, que vem desempenhando bem na temporada, vem sendo o salvador do Corinthians desde o ano passado. Partindo para o próximo jogo, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians entrou novamente com 4-3-3, Cássio no gol, Léo Maná na direita, Caetano na esquerda, Gustavo Henrique, o estreante do dia, e Félix Torres na zaga. Mais à frente, Ranieri como primeiro volante, Maicon como segundo volante, que foi uma opção do Antônio Oliveira que ele curtiu bastante, que ele utilizou novamente. Rodrigo Garro fechando esse meio campo. Na esquerda, Wesley, na direita, o Romero e na frente, o Yuri Alberto. Aqui a gente vê o gol do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Corinthians na partida de 4-1, onde você vê o Ranieri de novo espetado, o Wesley descendo para dar apoio ao lateral e o Maicon meio perdido ali no canto da área, e por isso que vai sair o gol, porque o Rodrigo Garro não é meio de marcação. E aí aqui eu destaquei de novo como seria no papel, no 4-3-3, com o Ranieri espetado ali entre os dois zagueiros. A gente não consegue ver o Yuri e o Romero, que não estão na imagem, mas você vai ver aí o gol do Botafogo de Ribeirão Preto, que sai numa vacilada de marcação, onde deveria estar o Maicon, e ele pega só o rebote e faz o gol. Aqui a gente vê os casos de bola enfiada do volante diretamente pro ataque, e foi uma coisa que o Fausto Vera pecou muito contra o Palmeiras. O Fausto Vera não conseguiu marcar e não conseguiu achar o ataque, como o Maicon fez, que seria o jogador ideal para a posição. E aí o Wesley foi lá, driblou e fez o gol com muita categoria. Mas essa tática não se repetiu contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras o time entrou com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Caetano na lateral esquerda, Gustavo Henrique e Félix Torres. Mas no meio o time entrou com Ranieri, Garro e Fausto Vera no lugar do Maicon. Fausto Vera que comprometeu, entre aspas, o time bastante, principalmente no primeiro gol, o gol do Endrick, em que ele acaba deixando o Endrick passar, ele não dá o bote, ele marcou muito mal na partida e acabou sendo bastante criticado. Mais à frente, Wesley, Romero e Yuri Alberto novamente. E você aí, acha que o Antônio Oliveira consegue ressuscitar o Corinthians? Consegue fazer o Corinthians brigar por título esse ano? Escreve aí nos comentários. E o que você acha do Igor Coronado chegando no Corinthians? Vai ser uma boa? Ou vai esquentar banco? Vai ser um 12º jogador? Não sei. O que importa é que o time tá bem, o técnico chegou bem, e vamos ver como que vai se sair no fim do Paulistão, para ver se consegue classificar, e na Copa do Brasil, que tem logo mais contra o Cianorte. É isso, até o próximo vídeo. Falou!